Queridos amigos, queridas amigas, vamos então para mais um ensinamento neste dia ensolarado, que hoje virá através do livro Fonte Viva, do abençoado Francisco Cândido Xavier. Se você tem esse livro Fonte Viva, por favor, pegue ele e abra na página 187, não é? Capítulo 86, o 86º, 86. Lá tem uma passagem bíblica, que está em Tiago, e tem 5 capítulos, 15º, 5, 15. Então, se você tem a Bíblia, você é evangélico, católico, ou você prefere consultar a Bíblia, vamos estudar juntos. Pegue a Bíblia lá, procura lá Tiago 5,15. E tem 5, versículo 15. E biblicamente, lá em Tiago nos diz: e a oração da fé salvará o doente. E a oração da fé salvará o doente. E o Senhor o levantará. Olha o que Tiago fala, hein? Em 5,15. E a oração da fé salvará o doente. E o Senhor o levantará. Isso quer dizer o quê? Que nós temos que orar com fé, porque ela vai salvar o doente. E se a pessoa orar com fé, né, é essa oração que vai me salvar. E o Senhor é quem vai me levantar da cama, ou da cadeira de roda. Muito bem, em cima dessas palavras de Tiago, vem Emmanuel, não é? Deixa eu confirmar se é Emmanuel mesmo. Vem Emmanuel, exatamente, através de Chico Xavier, e vai fazer a seguinte interpretação dessa passagem bíblica. Ele diz assim: todas as criaturas humanas adoecem. Ouçam bem, todas as criaturas humanas adoecem. Então não tem um que não adoeça. Todavia, são raros aqueles que cogitam de cura real. Todo mundo adoece, mas é raro aqueles que cogitam realmente se curar. Por isso que Jesus chegou para o cego e falou: você quer ver? Parece uma pergunta óbvia. Parece uma pergunta, você quer ver? É claro. É claro que o cego vai querer ver. Mas ele realmente quer ver? Ou será que ele quer voltar a enxergar e continuar com os mesmos hábitos, que foi justamente os maus hábitos que provocou a cegueira nele? Aí é que está. O que adianta a gente pedir através da oração, pedir a Deus, né, que nos ajude a fazer com que a gente pague uma dívida, que a gente está sendo mover uma ação contra nós porque a gente não pagou uma dívida. A gente pega e pede a Deus, faz uma oração e pede a Deus para que nos ajude a pagar a dívida. Aí Deus ajuda e depois a gente começa a fazer dívida novamente, então não adianta. Então a pessoa não quer pagar a dívida. A pessoa quer que Deus tire ele daquele problema e ele depois continua incorrendo nos mesmos hábitos. Esse é o problema. Por isso que Emmanuel fala aqui, ó, todas as criaturas humanas adoecem, todavia são raros aqueles que cogitam de cura real. Quantas pessoas pedem a Deus, implora a Deus para que tire a pessoa daquele problema, mas depois que a pessoa sai do problema, ela continua fazendo tudo igual, repetindo os mesmos hábitos, os mesmos caprichos. A pessoa não quer mudar a si mesma. Às vezes a gente quer que o outro mude, o parente difícil mude, a gente quer que os outros mudem, mas a gente não quer mudar, porque quem tem que mudar somos nós, não é o outro. Aí Emmanuel continua: se te encontras enfermos, se você se encontra enfermo, não acredites que a ação medicamentosa, através da boca ou dos poros, te possa restaurar integralmente. Olha que fantástico que ele fala aqui. Tá vendo? Olha o que Emmanuel fala. Se você se encontra doente, você não deve acreditar
que a ação medicamentosa, ou seja, o remédio, a cirurgia, a vacina. Então, ó, se te encontras enfermos, não acredite que a ação medicamentosa, ou seja, o efeito do remédio, através da boca, que são os comprimidos, né? Os remédios, né? Ou então dos poros, que são as injeções, as vacinas, te possa restaurar integralmente. Ela pode fazer o efeito de paliativo. Melhora, mas não cura. Aí é que está. É isso que Emmanuel está nos dizendo. Aí ele continua. O comprimido ajuda. A injeção melhora. Entretanto, nunca te esqueças de que os verdadeiros males procedem do coração. Está vendo? Os verdadeiros males de todos nós, sejam eles de saúde, sejam eles, não é, de problemas emocionais, psicológicos, sentimentais, profissionais, sejam quais sejam os nossos problemas, a origem dele está no nosso coração, no nosso sentimento, em nossas atitudes, ação e pensamento. Aí é que está. Por quê? Porque nós somos os artífices de nossa felicidade ou infelicidade. Por isso que ele fala, o comprimido ajuda. A injeção melhora. Entretanto, nunca te esqueça de que os verdadeiros males procedem do coração. Aí ele fala, a mente, ela é fonte criadora. Eu penso, não é? E eu projeto na minha mente, eu idealizo, e aí vem a projeção mental. Não é? Então, a mente, ela é fonte criadora. Nós somos o que pensamos, onde quer que estejamos. Aí ele fala, a vida, pouco a pouco, plasma. A vida, pouco a pouco, plasma em torno de teus passos aquilo que você deseja. Ou seja, uma ideia fixa, um pensamento fixo, ele se cristaliza. Se cristaliza, por isso que ele fala, a vida, pouco a pouco, aí é que está, plasma em torno dos teus passos aquilo que você deseja. Está vendo? É a cristalização dos desejos, dos vícios. Não é? Nós somos o que pensamos. Aí ele continua. De que vale a medicação exterior? De que vale a injeção, a cirurgia? Jesus não curou os 10 leprosos? O que aconteceu? Por que eles estavam com a lepra? Foi Deus que deu a lepra para eles? Não. Eles estavam com a lepra justamente porque é o recurso que a alma, né, se utiliza para expurgar de sua própria alma aquele corpo estranho, que são as atitudes, ação e pensamento, que são as infrações da lei de Deus. E ela expurga de sua alma aquele corpo estranho das atitudes, ação e pensamento através de doenças. E a doença devemos entender como um mal necessário. E aí o que acontece? O fato daqueles 10 leprosos estar passando por aquelas doenças, aquilo ali era um mal necessário. Foram eles próprios que pediram para vir daquela forma. Só que eles não estavam suportando o peso da cruz, a prova. E aí eles recorreram a Jesus para que Jesus tirasse ele daquela situação. Que eles voltassem a ter a saúde. Né? E Jesus curou os 10 leprosos. Mas acontece que 9 dos 10 leprosos, continuaram a fazer o que já vinham fazendo, infringindo a lei de Deus. E eles voltaram a ter lepra novamente. Só um, que retornou para Jesus e falou para Jesus que estava se esforçando para fazer jus àquela misericórdia que Jesus proporcionou para ele, aquela oportunidade. Aí é que está. Por isso que ele fala aqui, a vida pouco a pouco plasma. A vida vai plasmando em torno de nós aquilo que a gente mais deseja, mais idealiza, os nossos sonhos.
Se os sonhos forem bons, de tanto a gente pensar, de tanto a gente desejar, isso plasma, esses pensamentos, essas ideias fixas, elas se cristalizam e aí a gente termina por conseguir. Por isso que ele fala, a vida pouco a pouco plasma em torno dos teus passos aquilo que você deseja. Não é? De que vale a medicação exterior? De que vale a injeção, os remédios, né? Se você prossegue triste, acabrunhado ou insubmisso. Aí é que está. Eu conheço muitos amigos meus que estão com uma profunda depressão e síndrome de pânico. Uma profunda depressão e síndrome de pânico. Conheço vários amigos meus e amigas também que estão passando por problema financeiro. Tudo que faz, a coisa não avança. Tem capital, mas tudo que investe, a coisa não anda. A coisa não anda, não avança. Tudo que faz dá errado. E a pessoa entra numa profunda depressão. Né? Tem amigos meus que chegou a ficar com um complexo de inferioridade. Eu não vou fazer porque tudo que eu faço dá errado. Se eu for fazer, vai dar errado. Que é isso aí? O pensamento fixo, a ideia fixa, já ficou cristalizada ao ponto da pessoa ficar com um complexo de inferioridade. O que é isso aí? Ideia fixa. De que sempre dá azar. Nada para ele dá certo. Isso é uma ideia fixa que se cristaliza. E depois para consertar isso? Como é que vai descristalizar essas ideias? Aí eu quero ver. Qual é o psicoterapeuta que vai fazer esse milagre? Por isso que ele fala, de que vale tanta medicação exterior se a pessoa prossegue triste? O que adianta tomar o remédio? O que adianta tomar o tranquilizante? O antidepressivo? Se a pessoa continua triste? A pessoa não reage? Não é? A pessoa continua acabrunhado ou então insubmisso. Cadê a resiliência? Cadê a atividade no bem? A única coisa que neutraliza o mal é o bem. Então, se nós estamos, se as coisas estão dando tudo errado para a gente, vamos partir para a resiliência, vamos reagir, vamos agir com a força contrária, com a energia contrária, que é através do otimismo, da esperança, da fé, da oração e da caridade e da atividade no bem de forma contínua. Essa é a reação. Essa é a atitude correta. E não cair em depressão. Isso é orgulho. Isso é um orgulho, desânimo. Não é? Aí ele continua, Emmanuel continua. De outras vezes, de outras vezes a gente pede o socorro de médicos humanos. Quantas pessoas. Eu tenho um amigo meu que ele apareceu um câncer nele e ele, me recordo que ele estava com a família dele, foi levar ele lá no hospital, acho que Beneficência Portuguesa. E no meio do caminho, eu telefonei para ele no celular dele. Aí falei, meu amigo, você está indo fazer a cirurgia? Estou. E a pessoa fala assim, eu estou indo no melhor cirurgião da América Latina, todo feliz e otimista. Eu falei assim, graças a Deus, mas é importante que você saiba, pela sua fé, que Bezerra de Menezes está ao seu lado. Aí a pessoa repetiu, vai dar tudo certo, porque quem vai fazer a cirurgia em mim é o melhor cirurgião da América Latina. Aí a conversa vai conversar, eu falei novamente do Dr. Bezerra de Menezes, e a pessoa rebateu mais uma vez. Eu só sei dizer que eu falei umas 6 vezes de Bezerra de Menezes, porque eu estava sentindo que Bezerra estava cuidando desse caso, porque essa pessoa merece, né? Esse cidadão merece, e esse cidadão, ele estava com tanta fé, tanta firmeza no cirurgião, que era o melhor da América Latina, que terminou dando certo. Quem curou ele foi o cirurgião? Se fosse o Bezerra de Menezes, quem curaria ele era o Bezerra? Não, a fé dele. Se a fé dele era no cirurgião e não tanto no Bezerra, parabéns. Parabéns, tanto é que curou. Não é? Tanto é que curou. Agora, se fosse no Bezerra, seria melhor, né? Seria melhor, mas
De qualquer forma, Bezerra atuou. Nós sabemos disso. Mas tudo bem. Aí ele fala, de outras vezes, você pede o socorro dos médicos humanos ou dos benfeitores espirituais. Mas, ao surgirem as primeiras melhoras, abandonas o remédio ou o conselho salutar e voltas aos mesmos abusos que te conduziram à enfermidade. É o que eu falei dos leprosos. A pessoa pede o auxílio dos espíritos. Seria mais ou menos assim, a pessoa vai no centro. Ou então a pessoa vai na igreja católica, conversa com o padre benze a pessoa. Ou então a pessoa vai na igreja evangélica, fala com o pastor, e o pastor benze aquela pessoa. Ora por aquela pessoa. Ou então a pessoa vai no centro e toma o passe. A pessoa sai do centro, a pessoa sai da igreja, não é? Sai renovado, claro. Claro, sai renovado. A pessoa, nesses locais, ela é assistida. Porque nesses locais existem milhares e milhares de mensageiros de Deus e de Jesus. Está ali para servir. E aí a pessoa sai de lá mais leve. Quando chega em casa, já passa nervoso. Quer dizer, que adiantou? Os problemas voltam tudo novamente. A pessoa sai da igreja, na primeira fechada que passa no trânsito, já fica nervoso, já se descontrola, emocionalmente, psicologicamente. Quer dizer, volta, não adiantou nada. Não adianta nada. O que está falando aqui, ó. De outras vezes, você pede o socorro dos médicos humanos. Ou então, dos mensageiros de Deus, dos espíritos, né? Mas ao surgir as primeiras melhoras, quando a pessoa melhora, abandona o remédio. Ou então abandona o conselho que os mensageiros deu e volta aos mesmos abusos que te conduziram à enfermidade. Aí volta ao abuso do sexo desregrado, volta ao abuso do álcool, do fumo, dos maus pensamentos, de brigas dentro de casa. Uma pessoa dessa vai melhorar? Não vai melhorar. Não vai. Porque todo remédio, toda assistência que os anjos de guarda da pessoa der para ela, aquilo é um paliativo para ela, para uma pessoa que é irredutível. Aí é que está. É um paliativo. Os remédios antidepressivos, os remédios, não é? Calmante, tudo isso aí é paliativo. Porque quem tem que curar a pessoa é a própria pessoa, através de suas atitudes, ação e pensamento, de uma corrigenda mental, de ação no bem. Aí ele continua. Como? Olha o que Emmanuel fala. Como regenerar a saúde? Se perdes longas horas na posição da cólera, como é que nós podemos regenerar a nossa saúde se a gente passa nervoso? Passa nervoso no trabalho, passa nervoso com um parente difícil. Tem pessoas que passam nervoso até com a própria sombra. Se irrita à toa. Por nada se irrita, perde a paciência. Então ele fala, como é que você vai regenerar a sua saúde se você perde longas horas na posição da cólera? Ou então, na posição do desânimo. Tem pessoas que estão tão desanimado, está tão triste, tão melancólico, tão para baixo, que já se acostumou a ficar mentalmente a ficar assim. Já cristalizou na mente essa emoção, essa sensação, esses pensamentos. Por isso que ele fala, como é que você vai regenerar a sua saúde se você perde longas horas na posição de cólera ou então do desânimo, do pessimismo? Como é que a pessoa pode curar desse jeito? Não existe psiquiatra, não existe psicólogo, não existe psicoterapeuta que consiga na face da terra curar uma pessoa dessa. Porque essas atitudes, essas ações e esses pensamentos já estão cristalizados na vida dessa pessoa, na vida mental dessas pessoas. Aí fica difícil. Quando está cristalizado, fica difícil. Aí Emmanuel continua. A indignação rara, quando justa, olha só, as nossas indignações raras
quando justa e construtiva no interesse geral, é sempre um bem, quando sabemos orientá-la em serviço de elevação. Contudo, a indignação diária, a propósito de tudo, de todos e de nós mesmos, é um hábito pernicioso de consequências imprevisíveis. Isso aqui eu achei profundo. Vamos repetir detalhadamente, devagar, para a gente se conscientizar e decorar isso aqui. Olha só. Como é que nós vamos, olha o que Emmanuel fala, como é que nós vamos regenerar a nossa saúde? Se a gente perde longas horas na posição da cólera. Tem pessoas que viciado a se irritar. É o que se chama de pavio curto. Pavio curto. Se o cobrador dá o troco errado, a pessoa fica nervosa. Se o caixa da padaria demora para atender, a pessoa fica nervosa. Se o atendente de qualquer repartição pública, de qualquer consultório, demora para atender ou não atende como a pessoa gostaria, a pessoa fica nervosa. Tem pessoas que é estourado, que é pavio curto, é temperamental. Não é? Tem pessoas que têm esse tipo de atitude. Mas tem pessoas também que têm outro tipo de comportamento, que é a pessoa desanimada. Tem pessoas que é tão desanimado, a pessoa já se habituou, já viciou a ficar desanimada. Porque a pessoa ora, a pessoa faz tudo nessa vida e a pessoa não melhora. Quando a pessoa menos espera, a pessoa está desanimada. Ou então, quando a pessoa menos espera, tudo que vai fazer dá errado. Aí a pessoa já se taxa, já se auto-qualificou como azarado. Tudo que faz dá errado. Nada dá certo. Então, essa pessoa, ela introjeta dentro de si um pensamento de desesperança, de falta de fé. Se considera uma pessoa recalcada, traumatizada, uma pessoa melancólica, que tem complexo de inferioridade, nada dá certo na vida dela ou dele. Então, existem duas situações. A primeira é a pessoa que é irritada, pavio curto, e outra é aquele que tem complexo de inferioridade. Para ele se considera um azarado, tudo que faz dá errado. Existem essas duas situações. Aí eu pergunto, existe algum remédio, algum médico na face da terra que pode curar uma pessoa dessa? Não, não existe remédio. Na farmácia não vende remédio para isso. E não existe na face da terra um médico, um psiquiatra, um psicólogo, um psicoterapeuta que possa curar essa pessoa. Se ela própria não reagir. Porque quem causou esse problema nela foi a sua própria, os seus pensamentos fixos, suas ideias fixas, que já ficaram cristalizadas. Essa é que é a grande verdade. Aí, ele continua. A indignação rara, vamos pensar direitinho, vamos raciocinar. A indignação rara, quando justa, porque às vezes a gente passa por uma indignação. Às vezes a gente vai fazer uma coisa 2, 3 vezes e dá tudo errado. Isso é uma indignação. Não é? Aí fala, a indignação rara, quando ela é justa, mas construtiva no interesse geral, quando é do interesse geral, não é? É sempre um bem, quando sabemos orientá-la em serviços de elevação. Certo? Contudo, a indignação diária, tem pessoas que têm indignação diária. A indignação diária, ela se transforma numa ideia fixa e ela vai, se é diária, vai chegar um ponto que ela vai se cristalizar. Esse é que é o problema. Aí ele fala, contudo, a indignação diária, a propósito de tudo irrita a pessoa, tudo a pessoa fica indignada, tudo. A pessoa acha que o mundo está errado, só ele que está certo, está tudo errado. Tem pessoas que é assim, que tem essa autossuficiência. Tudo está errado. A pessoa está sempre indignada. E o interessante é que as pessoas assim, todo lugar que ela vai,
só acontece coisa errada com ela. Justamente para a pessoa ficar mais indignada do que já é. Aí a pessoa é a personificação da indignação. Essa aqui é a grande verdade. Não? Então, contudo, a indignação diária a propósito de tudo, a propósito de todos e até de si mesmo, é um hábito pernicioso, de consequências imprevisíveis. Aí, de consequências imprevisíveis quer dizer o quê? A pessoa vai ficar com câncer. Porque a nossa doutrina explica que cada pequena preocupação que a gente passa, morrem 10.000 células e as mesmas não se recompõem. Pelo menos é o que eu ouvi falar. Percebe? Então isso vai se transformar em doença, um infarto, um derrame. Vai acontecer isso. Eu vou repetir essa parte. A indignação rara, quando justa e construtiva no interesse geral, é sempre um bem, quando sabemos orientá-la em serviço de elevação. Contudo, a indignação diária, a propósito de tudo, de todos e de nós mesmos, é um hábito pernicioso de consequências imprevisíveis. O desalento, por sua vez, é clima anestesiante que entorpece e destrói. Olha que coisa que fantástica que o Emmanuel fala. O desalento, o que é desalento? É desânimo. A pessoa baixou a cabeça, não consegue mais levantar a cabeça. Se considera um azarado ou uma azarada. Porque sabe, ela entende que antes de começar a fazer a coisa já vai dar errado para ela. Que na vida dela só aparecem pessoas com problema. Só aparecem pessoas azaradas na vida dela. A pessoa já se prostrou. Na vida dessa pessoa não existe resiliência. Por isso que ele fala, Emmanuel fala, o desalento, por sua vez, é um clima anestesiante que entorpece e destrói. Ou seja, é um autossuicídio. A pessoa está se destruindo. Aí ele continua, Emmanuel continua nos dizendo, e que falar então da maledicência, ou da inutilidade, com as quais despendes tempo valioso e longo em conversação infrutífera, extinguindo as tuas forças. Tá vendo? Também tem esse outro caso que atrai doença pra gente, que são as maledicências, aquelas conversas que a gente tem que não levanta a autoestima de ninguém, que não faz bem para ninguém, só jogando conversa fora. Tudo isso é motivo de doença. Aí Emmanuel fala, que gênio milagroso te doará o equilíbrio orgânico. Olha só, que gênio milagroso vai dar o equilíbrio orgânico, vai dar saúde para nós. Se nem Deus e nem Jesus pode dar. Por isso que ele falou assim, ó, que gênio milagroso. Só que Emmanuel não ia falar, Deus, nem Deus pode, ele não vai falar isso, né? Por isso que ele falou, que gênio milagroso te doará equilíbrio orgânico. Se não sabes calar, você sabe calar? Eu sei calar quando sou ofendido? Nós sabemos calar? Isso quem vai responder? A gente vai fazer essa pergunta para nós mesmos e quem vai responder é a nossa própria consciência. Não precisa ninguém saber. Nossa própria consciência é quem vai saber. Olha o que Emmanuel fala, vou repetir. Que gênio milagroso te doará o equilíbrio orgânico? Qual é o gênio nessa terra que vai te dar saúde? Se não sabes calar, nem não sabes desculpar ninguém, se não ajudas, nem compreendes, se não te humilhas para os desígnios superiores, nem procuras a harmonia com os homens, com o seu meio social. Se a pessoa não sabe lidar com aqueles que o cercam. Emmanuel costuma dizer que se a gente não sabe lidar com 3, 4, 5 pessoas de nosso meio familiar, como é que a gente vai saber lidar com a humanidade? Aí ele continua. Por mais que se apressem socorristas da terra, por mais que se apressem os socorristas da terra e do plano espiritual, por mais
por mais que se apressem os socorristas, quem são os socorristas da terra? Os médicos, as religiões, são socorristas. Então, por mais que se apresse os socorristas da terra e do plano espiritual, não é? Em teu favor, devoras as próprias energias vítimas imprevidente do suicídio indireto. Então, o que ele quis dizer aqui? Por mais ajuda e socorro que a gente receba da terra, dos religiosos, do nosso próprio anjo de guarda mesmo, dos médicos, dos psicoterapeutas, por mais ajuda que a gente receba deles e também do plano espiritual, de Deus, de Maria Santíssima, por mais ajuda que a gente receba, não é? A gente devora, nós devoramos nossas próprias energias, vítima imprevidente do suicídio indireto. Ou seja, nós somos vítima indireta do autossuicídio. Então não adianta, se eu estou cavando minha própria sepultura, qual é a ajuda? Não adianta receber a ajuda do próprio Deus, porque ele vai respeitar o meu livre-arbítrio. Eu não quero a ajuda dele. Eu prefiro me manter lamentando, criticando, eu prefiro ficar choramingando. Eu prefiro isso. Lamentando, me considerando azarado, que é uma ideia fixa que está cristalizada. Se estás doente, meu amigo, Emmanuel fala, acima de qualquer medicamento, aprende a orar e a entender, a auxiliar e a preparar o coração para a grande mudança. Olha a receita que Emmanuel está dando aí, olha aí a receita, que vai me tirar desse estado de pessimismo patológico, mórbido, cancerígeno, que já está se transformando numa metástase. Essa que é a grande verdade. Passou a receita aqui. Vou repetir a receita que Emmanuel nos passa. Se estás doente, meu amigo ou minha amiga, acima de qualquer medicação, acima de qualquer medicação de atendimento médico, aprende a orar. Constantemente, diariamente e a todo instante. A entender, aprenda a entender a origem do teu problema, do nosso problema. Aprende a auxiliar aqueles que estão passando um problema pior que o nosso. Pior que o nosso. Porque nesse momento que nós estamos conversando aqui, tem criança que está no hospital do câncer com a cabeça raspada, gemendo de dor, onde muitas vezes a morfina não faz efeito. E a família toda desesperada. Aprende a preparar o coração para a grande mudança. Aí é que está. Desapega-te dos bens transitórios, pelo amor de Deus, que te foram emprestados pelo poder divino. Não teu, nós não somos dando em nada. A gente chegou aqui sem nada e vai voltar sem nada. Para que essa preocupação toda? De acordo com a lei do uso, e lembra-te de que serás agora ou depois reconduzido à vida maior, onde encontramos sempre a própria consciência. Foge à brutalidade, ou seja, foge à agressividade, foge ao autossuicídio, maltratando o próprio corpo. Nós temos que nos amar. A própria psicologia moderna nos fala isso, nós temos que nos amar. E se nós nos amamos, nós não devemos nos permitir que um pensamento de pessimismo, de desesperança, de falta de fé, de irritabilidade, ganhe corpo dentro da gente, porque é um corpo estranho. E a nossa alma obrigatoriamente vai expurgar essas sensações e esses pensamentos através de doença que a gente não quer. E depois a gente fica reclamando com Deus que quer sarar. Aquela doença é o mal necessário. É a sua salvação da sua alma. Pode não ser do corpo, mas é da alma. E é a alma que precisa ser curada. Foge à brutalidade. Enriquece os teus fatores de simpatia pessoal. Pela prática do amor fraterno, busca a intimidade com a sabedoria, pelo estudo e pela meditação. Cadê a introspecção? Cadê a reflexão? Cadê a meditação que a gente não faz? Para descobrir, através dessa introspecção, a origem dos meus problemas. Que não foi Deus que me deu os problemas. Minha cruz foi construída por mim mesmo. Não manches o teu caminho. Serve sempre. Trabalha na extensão do bem. Guarda a lealdade
ao ideal superior que te ilumina o coração e permanece convicto de que, se cultivas a oração da fé viva em todos os teus passos, aqui ou no além, o Senhor te levantará. Que lição maravilhosa e extraordinária que a espiritualidade nos proporcionou neste exato momento. Eu abri aqui, a gente pensa que é o acaso, mas não é o acaso. Abri aqui e a espiritualidade proporcionou para mim e para você este ensinamento para que nós possamos fazer uma reflexão, não é? E entender efetivamente dentro de nós que nós podemos resolver os nossos problemas. Só nós podemos resolver. Que o Senhor Jesus nos abençoe a todos.